Boa noite, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje nós vamos ter mais um vídeo. Esse vídeo é sobre memórias literárias. Para que estudar memórias literárias? Olha, veja bem. Eu acredito que alguns de vocês já participaram da Escrevendo o Futuro Olimpíadas de Língua Portuguesa, né? Então, memórias literárias é um gênero literário que faz parte desse concurso Escrevendo o Futuro das Olimpíadas de Língua Portuguesa, tá bom? Que vai ter no início do ano que vem, segundo os organizadores. Então, vamos lá, olha, o que eu vou trabalhar com vocês hoje? Uma interpretação e compreensão de alguns textinhos que fala sobre memórias literárias, tá certo? Então, vamos lá. Presta bastante atenção para vocês entenderem o que vem a ser, então, as memórias literárias. Olha, leia um trecho do livro Transplante de Menina, de Tatiana Benlais, que responda as questões 1 e 2. Aí, essa questão do responda, nós vamos fazer essa compreensão e interpretação de forma oral, para ficar mais fácil para vocês e para vocês entenderem direitinho, tá bom? Olha aí o pequeno texto. Na verdade, é um trecho de um livro, tá? Olha, na Avenida Rio Branco, reta, larga e imponente, embicando no cais do porto, tivemos a nossa primeira impressão. E que impressão! Do carnaval brasileiro. O que nós vimos no Rio de Janeiro não se parecia com nada que eu pudesse sequer imaginar nos meus sonhos mais desvairados. Aquelas multidões enchendo toda a avenida, aquele corso, desfile interminável e lento de carros, para-choque com para-choque, capotas arriadas, apinhados de gente fantasiada e animadíssima. Todo aquele mundaréu de homens, mulheres, crianças, de todos os tipos, de todas as cores, de todos os trajes, todos dançando e cantando, pulando e saracoteando, jogando confete e serpentinas que chegavam literalmente a entupir a rua e se enroscar nas rodas dos carros. Pessoal, vamos ver por que se trata de memórias literárias. O trecho desse livro, Transplante de Menina, tem como finalidade a. Informar sobre o carnaval no Rio de Janeiro, alertar sobre o perigo dos excessos no carnaval ou descrever como era o carnaval no Rio de Janeiro, ou contar a história do carnaval no Rio de Janeiro. Aí, gente, está descrevendo como era o carnaval no Rio de Janeiro antigo. Tá vendo? Por isso que são memórias literárias. O que está enfatizando aí nesse texto são memórias de um carnaval que existia antigamente e que hoje não existe mais. Entenderam? Depois, um trecho que contém linguagem figurada tivemos a nossa primeira impressão e que impressão? O que nós vimos no Rio de Janeiro não se parecia com nada que eu pudesse sequer imaginar. Ou, e serpentinas que chegavam literalmente a entupir a rua e se enroscar nas rodas dos carros, de todos os tipos, de todas as cores, de todos os trajes. Qual é a resposta correta aí? A letra C. É uma linguagem figurada. Leia e resolva as questões. Então, vamos lá. Isso aí é outra memória literária, ó. Meu avô
Pela janela me vigiava ou abençoava. Até hoje, não sei, com seu olhar espantado de quem vê cada coisa pela primeira vez. E aqueles que por ali passavam me cumprimentavam. Oi, seu Queiroz. Ele respondia e rimava. Tem dó de nós, minha avó. Assentada na sala, fazendo bico de crochê em pano de prato. Não via a rua. Então aqui, o autor, o eu lírico, está falando do quê? Do avô dele, né? Da saudade que ele tem do avô. O narrador é o avô Joaquim, o neto, alguém que não participa da história, ou a avó Maria. Lógico que é o neto, né, gente? Depois, no trecho, ele respondia e rimava, tem dó de nós? O uso dos dois pontos e as aspas em tem dó de nós foi usado para intensificar uma emoção, delimitar a fala do narrador, enfatizar um trecho importante ou marcar a fala do personagem. Marcar a fala do personagem. Pessoal, um outro texto aí que faz parte das memórias literárias. Veja só. Leia o trecho do livro de Zélia Gattai, Anarquistas Graças a Deus, para vocês terem uma ideia, mais uma ideia do que vem a ser as memórias literárias, tá bom? Ó, naqueles tempos, a vida em São Paulo era tranquila. Poderia ser ainda mais, não fosse a invasão cada vez maior dos automóveis importados circulando pelas ruas da cidade. Não havia surgido ainda a febre dos edifícios altos, nem mesmo o prédio Martinelli, arranha-céu, pioneiro em São Paulo, se não me engano, do Brasil. Fora ainda construído. Não existia rádio e televisão nem em sonhos. Não se curtia sons em aparelhos de alta fidelidade. Ouvia-se música em gramofones de tromba e manivela. Havia tempo para tudo. Ninguém se afobava, ninguém andava depressa. Não se abreviavam com siglas os nomes completos das pessoas e das coisas em geral. Para que isso? Por que o uso de siglas? Podia-se ler tranquilamente tudo, por mais longo que fosse o nome por extenso, sem criar equívocos. E ainda sobrava tempo para ênfase se necessário fosse. Agora vem a pergunta a respeito desse texto, que é um texto de memórias literárias. Aí vem a expressão temporal que introduz a história num passado distante é, olhem, não havia surgido ainda, ninguém se afobava, ainda sobrava tempo para ênfase ou naqueles tempos. Então, naqueles tempos que indica o quê? A história num passado distante. Aí vem. Leia e resolva a questão. Olha o texto. Cansado de tantas recordações, afasto-me do relógio e caminho até a janela. Olho para fora, assombrado em vez de ver os costumeiros edifícios cujos fundos dão para o meu apartamento em Ipanema. O que vejo é uma mangueira do quintal da minha casa, em Belo Horizonte. Vejo até uma manga amarelinha de tão madura, como aquela que eu quis dar para Mariana, e por causa dela acabei matando uma rolinha. Daqui da minha janela, posso avistar o quintal como antigamente, a caixa de areia que um dia transformei numa piscina.
o bambuzal de onde parti para o meu primeiro voo. Esse também é um texto que faz parte das memórias literárias. Agora, a expressão de lugar que marca o local onde o narrador mora hoje é o meu apartamento em Ipanema, ok? Que indica o lugar. Leia o trecho do livro, por parte de pai, e vamos resolver as questões. Olha isso aí. Dona Marieta, professora aposentada, vivia com o marido e 2 filhos, Marília e Dirceu, em uma casa com alpendre e 3 andorinhas de louça. Falava alto, sem errar uma palavra, sem deixar para trás R's ou S's. Fazia saudação para o prefeito em dia de posse, falava para o vigário no aniversário, cumprimentava o bispo na chegada para as crismas. Todo mundo tinha grande respeito, não somente pela sua língua certa, como também pelo rompante exaltado de sua voz. Sabia da vida de todos da cidade, com os segredos e mais suas maldosas deduções. No trecho, sabia da vida de todos da cidade, com os segredos e mais suas maldosas deduções, comprova que uma das características de Dona Marieta era falar muito alto, ser fofoqueira, manter-se informada ou guardar segredos. Ela era fofoqueira, né? Agora nós temos aí um outro texto que trata-se de memórias literárias. Olha, viver para contar. Até a adolescência, a memória tem mais interesse no futuro que no passado. E por isso, minhas lembranças da cidadezinha ainda não estavam idealizadas pela nostalgia. Eu me lembrava de como ela era, um bom lugar para se viver, onde todo mundo conhecia todo mundo, na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam num leito de pedras, pólidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. No trecho, eu me lembrava de como ela era. O termo destacado refere-se à cidadezinha. Um outro textinho que trata-se de memórias literárias. Todo aquele mundaréu de homens, mulheres, crianças de todos os tipos, de todas as cores, de todos os trajes, todos dançando e cantando, pulando e saracoteando, jogando confetes serpentinas, que chegavam literalmente a entupir a rua e a se enroscar. Ah, tá, gente, desculpa. Esse texto aqui nós já lemos, mas vem outra pergunta sobre ele, ó. E os lança-perfumes, que é isso, minha gente? O uso do ponto de exclamação no final do texto demonstra o entusiasmo da personagem diante de um objeto que ela não conhecia. Leia este trecho de uma memória e resolva a questão. Isso aqui também é uma memória literária. Depois do almoço, continuávamos o nosso turismo carioca. Papai e mamãe, mais o primo, feliz proprietário de uma baratinha, nos levavam todos empilhados a passear pela cidade do Rio de Janeiro. Nas memórias, frequentemente, são utilizadas expressões da época em que se passa a história, a fim de aproximá-la do leitor. Na frase, pode-se afirmar que a palavra destacada significa um inseto pequeno, um tipo de carro, uma bicicleta ou um bicho de estimação.
um tipo de carro, né, gente? Pessoal, esses textos aqui são alguns exemplos de memórias literárias, tá bom? Na nossa aula semanal de sexta-feira, eu vou explicar sobre memórias literárias, ok? Beijos, fiquem todos com Deus. Fui.